Saudações pessoal, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de Química. De acordo com a tabela, podemos dizer que o estado físico a 25 graus Celsius do cloro, do hidróxido de sódio e do naftaleno é respectivamente. Aí nós temos aqui as substâncias, né? O cloro, o hidróxido de sódio e o naftaleno, a temperatura de fusão de cada uma dessas substâncias e a temperatura de ebulição de cada uma dessas substâncias. A gente quer saber se na temperatura de 25 graus Celsius, vamos deixar ela marcada aqui, ó, 25 graus Celsius, as substâncias estão em qual estado físico da matéria. Nós temos então três estados físicos. Temos o estado sólido, líquido e o gasoso. E o que a gente precisa notar é o seguinte, ó, estado sólido, o estado líquido e temos também o estado gasoso, o estado de gás. O que nós temos que notar é o seguinte, que entre o estado sólido e o estado líquido, nós temos o que a gente chama de ponto de fusão, tá? Nós temos entre os dois o ponto de fusão. Entre o estado líquido e o estado gasoso, nós temos o ponto de ebulição. Então, o ponto de fusão ele é a passagem que a gente tem entre o estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição é a passagem entre o estado líquido para o estado gasoso. Isso a gente nota bem quando a gente fala daquele diagrama, né, de mudança de fase, que ele fica mais ou menos assim. A gente tem o tempo pela temperatura, né? Então aqui é a temperatura em graus Celsius, e a gente mostra esse diagrama aqui para a mudança de fase das substâncias. Eu tenho aqui uma substância sólida, aqui uma substância líquida e aqui uma substância no estado gasoso. Abaixo aqui desse ponto, onde é uma reta, a gente tem o líquido mais o gasoso coexistindo ao mesmo tempo. Abaixo aqui dessa outra reta, nós temos o estado sólido mais o estado líquido coexistindo ao mesmo tempo. Se estão coexistindo, tem que ser ao mesmo tempo, né? Então, e aqui nós temos o tempo. Então, olha só, esse gráfico aqui ele mostra o aquecimento de uma determinada substância. A substância ela começa no estado sólido, quando ela está lá numa temperatura baixa. À medida que a gente vai aumentando a temperatura, essa substância vai passar do estado sólido para o estado líquido. Na temperatura onde ela está passando, essa temperatura aqui, ela é chamada de ponto de fusão. O ponto de fusão, então, é a passagem entre o estado sólido para o estado líquido. Do estado líquido, a temperatura vai aumentando. Com o aumento da temperatura, a gente passa para o estado gasoso. Naquela temperatura onde nós temos a coexistência do estado líquido mais o estado gasoso, nós temos aqui o ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição é uma temperatura onde está havendo a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Um exemplo que é clássico é a gente falar da água, né? Onde a gente diz que nós temos lá o gelo. Aí o gelo ele vai passar para o estado líquido quando a gente está a mais ou menos ali 0 graus Celsius. Tá? Então o líquido seria água. Vou botar tipo uma postinha de água aqui. Aqui essa passagem ela acontece no ponto de fusão do gelo. Então a passagem do gelo, que é o sólido, para o líquido, água líquida, a gente chama de ponto de fusão. E isso acontece para a água em 0 graus Celsius. Quer dizer que toda substância, o ponto de fusão é 0 graus Celsius? Não. O da água é 0 graus Celsius. A água ela tem um ponto de ebulição a 100 graus Celsius, que é a passagem da água para o estado de vapor, o estado gasoso. O ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Só que a gente vai saber, aqui a gente vai perguntar, né, o exercício já nos perguntou na verdade, em qual desses estados físicos a gente vai ter as temperaturas acima, sabendo que elas têm pontos de fusão e pontos de ebulição já mostrados na tabela para a gente. Olha só, se fosse o caso da água, né? Vamos supor que fosse a água nesse exercício. E dissesse para a gente o seguinte, nós temos a água, existe ela no estado sólido, existe ela no estado líquido e existe ela no estado gasoso. Eu sei que o ponto de ebulição da água é a 100 graus Celsius. Eu sei que o ponto de fusão da água é igual a 0 graus Celsius. 25 graus Celsius para a água, que é o que o exercício pede para a gente, ela vai estar onde? Ela estará entre o ponto de fusão e o ponto de
ebulição. E entre os dois, o que a gente encontra é água no estado líquido. Olha só que coisa. Porque 25 graus Celsius, a gente está entre um ponto e o outro ponto. E o que nós temos entre esses dois pontos, o de fusão e o de ebulição, é o estado líquido. Isso a gente pode notar aqui também, observando no nosso gráfico. Olha só. Vamos aqui, ó. Esse ponto que a gente colocou aqui é o ponto de fusão. Esse aqui é o ponto de ebulição. Entre os dois pontos, o que a gente tem é o líquido. Se eu tivesse uma temperatura menor do que o ponto de fusão, eu tenho um sólido. Se eu tiver uma temperatura maior do que o ponto de ebulição, eu tenho um gás. Tá? Então é isso que a gente vai fazer nesse exercício. Só que não para a água, e sim para o naftaleno, para o cloro e para o hidróxido de sódio. Tá bom? Então vamos lá. Olha só, já risquei muito aqui, né? Eu vou dar uma apagadinha só aqui embaixo, caso a gente precise utilizar esse espaço aqui. Mas eu acho que dá para compreender bem tranquilamente. Se vocês entendem para uma substância, as outras todas são basicamente iguais, tá? Olha só, primeiro vamos ao cloro. Qual que é a temperatura de fusão do cloro? Menos 101,60. Tá, então a gente sabe que essa temperatura aqui, eu vou ficar só trocando esses valores aqui de baixo. Deixa assim mesmo, ó. O ponto de fusão é igual e o ponto de ebulição é igual. A gente vai ficar trocando só essas temperaturas. Olha só, qual que é o ponto de fusão do cloro? Menos 101. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 101. Qual que é o ponto de ebulição? Menos 34. Menos 34. 25 graus Celsius é maior do que o ponto de ebulição. Então, ó, vai estar lá no estado gasoso, porque está acima do ponto de ebulição. O ponto de ebulição está aqui, o ponto de fusão está aqui, entre sólido e líquido, tá? Então, se ele é maior que o ponto de ebulição, o cloro ele vai estar no estado de gás. Vou colocar aqui, ó, estado de gás. NaOH. O ponto de fusão é 318,40. Então, o ponto de fusão já está acima aqui, ó, do nosso ponto de ebulição, né? O ponto de fusão dele... o ponto de fusão dele, a gente vai inverter aqui. Vamos lá, ó, agora a gente vai substituir. Qual que é o ponto de fusão agora? É 318. Qual que é o ponto de ebulição dele? É 1390. 1390. Agora a gente está fazendo para o NaOH. NaOH. 25 graus Celsius. Está acima ou abaixo do ponto de fusão? Está abaixo. 25 é um número menor do que 318. Então, a gente vai ter o NaOH no estado sólido. Beleza? Então, a gente já marca aqui que NaOH vai ser um sólido. E o naftaleno? Bom, vamos lá. O naftaleno tem um ponto de fusão 80,55. Vamos substituir aqui. 80,55 é o ponto de fusão dele. O ponto de ebulição 218. E aí eu pergunto para vocês, 25 está acima ou está abaixo do ponto de ebulição? Está abaixo, tá abaixo do ponto de ebulição, pode ser um líquido. Mas ele está acima ou abaixo do ponto de fusão? Está abaixo. Opa, se está abaixo do ponto de fusão também, significa que a gente tem aqui é um sólido, né? Então, o naftaleno, não é o NaOH+, é o naftaleno, ele também vai estar no estado sólido. Então, a gente tem aqui como resposta gás, sólido e sólido. Então, gasoso, líquido está errado, gasoso, sólido, opa, está certo. Gasoso, sólido e sólido. Letra B é a alternativa correta para essa questão. Beleza? Então, basicamente é isso. O exercício ele é bem tranquilo. Eu demorei mais para explicar para vocês como é que funciona, tá? Mas dá para você resolver esse tipo de exercício bem tranquilamente, bem mais rapidamente do que o que eu fiz. Se você já entende esses conceitos, esse conteúdo, pô, você voa nessa matéria aqui que é bem tranquila. Bom, vamos lá, pessoal. Então, basicamente é isso. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Se inscreva aqui em nosso canal no YouTube, ative o sininho das notificações e fique por dentro dos nossos conteúdos que são diários aqui no canal. Um forte abraço e até nossa próxima videoaula.